Êxodo 18, versículo 13. Todos acharam? Aleluia. Vou ler alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que faz ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Versículo 15. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Aleluia. Versículo 17. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Amém? Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, e louvar o teu nome por tudo que tu já tens feito em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, a qual foi lida, a qual será também compartilhada nessa noite. Nos dirige, Senhor, segundo a tua boa vontade. Manifesta-te na vida da tua igreja, dos teus filhos, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa nem dizer que eu estava com saudade de estar aqui, né? Já se fazem longos 15 dias que eu não apareço, por uma boa causa. Com certeza Deus está no controle e tem trabalhado assim nas nossas vidas, também na vida da sua igreja. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor tem provido pessoas tão competentes quanto eu, e até mais, para que a obra do Senhor continue sendo feita. Amém? Nós não somos únicos e exclusivos. Nós somos apenas instrumentos que Deus chamou, e que tem também as suas falhas, suas debilidades, seus momentos, né? Descobri e tive a certeza, na verdade, que nós não somos de aço. A qualquer momento Jesus pode nos chamar. Isso é o melhor e mais interessante. Nós devemos estar prontos, né? Se Jesus chamar os seus servos, devemos estar preparados. A gente não quer, né? Mas tem que estar pronto. Mas eu louvo a Deus que Ele teve misericórdia de mim e da minha família. E estamos juntos para adorar o nome do Senhor. Amém? O pastor Luiz está de folga hoje, né? Então, você está sentindo falta dele. Pelas circunstâncias, né, que temos vivido, até por conta do número reduzido de irmãos. É bom também com que os pastores não se exponham muito, né? Eu, infelizmente, tinha que estar trabalhando, então não tinha como não fazê-lo. Porém, quem pode, né? Então o pastor Luiz, depois de longas sextas-feiras aí nos trazendo ensino, ele vai voltar, lógico, mas hoje eu preferi que ele estivesse de folga, né? Vendo com a irmã Elô, acredito que ele está em casa assistindo hoje nosso culto de casa. Assim como eu fiquei em casa também, vontade de entrar dentro do celular para sair desse lado daqui junto com os irmãos. Êxodo capítulo 18 e o versículo 13. Nós vamos estudar ou comentar alguns versículos da palavra de Deus que nos trazem muitos ensinamentos. Bem,
Então, na sexta-feira nós costumamos tratar do ensino da palavra, então prometo que eu não vou pregar, né? Mas vou procurar ensinar a palavra de Deus. Versículo 18 de Êxodo fala a respeito de Moisés, que é um exemplo para nós. Moisés, ele é uma referência de profeta, né, do Antigo Testamento, ou de líder. Então todos os judeus, todos os homens conhecedores da história reverenciam Moisés pelo seu feito, por tudo quanto ele havia feito, por tudo quanto Deus se utilizou na vida de Moisés para que pudesse resgatar o povo do Egito. Amém? Dentre esses acontecimentos na vida dele, nós temos alguns ensinamentos muito importantes. E é sobre um deles que eu quero falar com os irmãos hoje. Amém? Exatamente sobre essa visita que Moisés teve do seu sogro. Então Moisés, no capítulo 18, a Bíblia diz que ele está na sua casa, ou melhor, na sua tenda, né? Porque ele já estava no deserto, e ele recebe uma visita do seu sogro, sabendo de tudo que havia acontecido no Egito. Moisés havia tirado o povo, Moisés havia instalado o povo no deserto, então ele vai receber a visita do seu sogro. Dentre outras coisas que Moisés apresenta a ele, Moisés ele acaba dizendo para o seu sogro tudo quanto Deus fez, mas ele também mostra a administração que ele está tendo no deserto. Bem, quantos creem, ou quantos sabem, né, que Deus tinha um propósito na vida de Moisés com aquele povo no deserto? Todo mundo não precisa nem falar, né? Porque o propósito de Deus era tirar o povo do Egito, levar o povo pelo deserto, né, era o caminho, e ele chegar lá na terra prometida, em que Deus haveria de dar a eles descanso em um lugar para que eles morassem ali perpetuamente, e dali fosse vitrine às nações. Mas Deus deu uma passadinha no deserto. E aí a gente vê que quando eles saem do Egito, a Bíblia diz que eles já saem regimentados, eles saem como um exército, eles saem de lá do meio daquele povo do Egito, organizados já, né? Então eles já têm uma organização. A gente vê no capítulo 17 que eles enfrentaram uma batalha também. E eles estão, a Bíblia diz que eles se organizaram ali como exército, e eles, Moisés, juntamente com 2 dos seus servidores, ficaram no monte, enquanto Josué desce com alguns homens de batalha no vale para lutar. E a gente vê que eles têm uma vitória no capítulo 17. É interessante notar que eles, de alguma forma, eles já estavam organizados como uma nação que saiu ali para enfrentar algumas batalhas. Então, se bem ou mal, eles tinham armas, bem ou mal, eles estavam organizados, bem ou mal, eles tinham líderes para que os pudesse guiar para as batalhas. Só que quando a gente entra no capítulo 18, a gente vai vendo que quando no versículo 13 Moisés começa a cuidar do povo e tratar dos problemas que surgem no meio do povo, a gente vê que Moisés estava sozinho. É sobre isso exatamente que eu queria falar. Embora eles tivessem um exército que venceu pelo menos uma batalha ali no deserto, eles não tinham uma organização para resolver os seus próprios problemas. E é isso que muitas vezes acontece nas nossas vidas e no meio das nossas organizações, seja ela física, seja ela uma empresa, seja ela espiritual, uma igreja. Muitas vezes nós nos deparamos com algumas dificuldades grandes. No caso de Moisés era uma guerra, um povo inimigo.
E eles foram lá e venceram a guerra. Deus deu vitória. Mas quando Moisés começa a trabalhar, orgulhoso do seu trabalho, o sogro de Moisés olha para ele e diz: não é bom o que tu fazes. Veja que coisa, alguém que tinha uma coragem, né, de repreender um líder tão grandioso como Moisés, um homem que tinha muitas estratégias de guerra e inclusive da parte de Deus não tinha uma estratégia para lidar com os problemas que surgiram no meio do povo no deserto. Diga-se de passagem que aquele povo no deserto gerou muitos problemas e dificuldades, né? A gente vê lá no livro de Números que bem poderia ser chamado o livro das murmurações, pelo tanto de problema que houve no meio do povo durante a estadia ou a passagem deles no deserto. Muito bem. Então Moisés, ele já tinha homens de guerra. Embora eles não enfrentaram nenhuma no Egito, embora eles eram protegidos, enquanto estavam no Egito, eram protegidos pelo exército egípcio. Embora os seus homens eram homens valentes, não haviam enfrentado guerras ali, mas quando eles saem no deserto, eles enfrentam uma guerra no capítulo 17. E eles vencem. E é engraçado como nós, nos nossos dias, nos preparamos para muitas dificuldades, mas muitas vezes nós não nos preparamos para alguns problemas pequenos que surgem na nossa vida, no meio da organização que a gente vive, ou também no meio da nossa família. E é a respeito disso que eu queria discorrer. Alguns problemas que surgem nas nossas vidas são facilmente resolvidos quando nós tomamos algumas atitudes, e a gente vai ver aqui algumas dessas atitudes. Porque na ótica de Moisés, quando ele está no deserto, e nós já lemos aqui o versículo 13 do capítulo 18, ele se assenta na sua tenda para receber as pessoas, e acredito que no meio daquele deserto o censo ou a conta que foi feita lá no capítulo 11 de Números, disse de 600 mil homens. 600 mil homens é muita gente. Imagina todo mundo com problema para poder se consultar com Moisés. Imagina o tamanho da fila, né? Às vezes a gente vai conversar com 2, 3 pessoas na igreja, 2 horas, 3 horas não dá, né? Porque é muita coisa. Imagina aquilo se perdurando por dias. Então, Moisés, não sei se aqui a Bíblia não especifica se ele tinha um dia para isso, mas acredito que todos os dias, enquanto eles acampavam no deserto, tinha algumas coisas para tratar, e aí ele se colocava assentado e começava a receber as pessoas para cuidar. Quando Jetro olha aquela fila enorme no deserto, assim, a todo mundo para falar com uma pessoa só, e a Bíblia é bem clara, a Bíblia diz assim que eles estavam de pé de manhã até a noite, até o entardecer. Eles ficavam de pé esperando para ser recebido. Com certeza não dava tempo para Moisés trabalhar ou ouvir todas as pessoas ou resolver todos os problemas. Então veja que a cada novo dia surgiam-se problemas acima de problema, em cima de problema, e assim ia. E quanto mais a gente demora para resolver, mais aumenta. É uma bola de neve que vira. E a gente não vai conseguir resolver isso nunca, né? E aí, então a gente observa que eles tinham um exército para vencer uma guerra, mas eles não tinham pessoas para resolver problemas que eram gerados no meio deles. Então, se tinha exército para destruir os inimigos, veja que é muito mais fácil a gente destruir o inimigo do que a gente resolver os nossos problemas, né? Tem gente que ora, jejua, tem gente que sobe o monte, desce o monte,
para Deus ir lá e tratar com o inimigo, não é assim, né? Que põe no joelho, Deus tem que entrar com providência, eu vou jejuar, eu vou fazer isso. Mas a gente tem problemas que a gente mesmo gera, que a gente não tem coragem de ir lá resolver. Fala, não, deixa para amanhã. Aí vai para outro dia, deixa para depois. Eu não estou com cabeça para isso agora. E a gente vai protelando, e esse problema que aparentemente era inofensivo, vai se tornando algo para a nossa vida. Vai chegar um tempo em que a gente não vai conseguir ir adiante. Então, prevendo isso, Jetro, ele olhou para Moisés. De repente Moisés olha para Jetro e diz, você está vendo? Ele fala, o que você está fazendo? Ele falou, todo mundo vem se consultar comigo. Todo mundo, está vendo essa fila aqui, ó? Até onde o seu olho alcança? Tô. Vem todo mundo, fala só comigo. Eu que resolvo todos os problemas aqui. Sério? De repente ele achou que ia ouvir um elogio. E aí Jetro olha para ele e falou, não é bom isso que tu fazes. Tu vai te cansar a ti e vai cansar o povo. E vai chegar uma hora que não vai sobrar Moisés para todo mundo, né? Não vai ter Moisés para resolver o problema de todo mundo. E aí você não vai cumprir o seu propósito, que o seu objetivo é sair desse deserto aqui. Era passagem pelo deserto. Só que, pelo jeito que as coisas andavam, com certeza eles não iam conseguir sair dali tão cedo. Então, o posicionamento de Moisés trazia dois problemas. Ele resolvia o problema de algumas pessoas, trazendo problemas para outras. Não sei se você conhece alguém assim. Nas igrejas do Brasil não existe, mas no exterior eu sei que acontece bastante. Você resolve um problema de uma pessoa trazendo problema para outra. Era isso que acontecia no deserto. Moisés resolvia problema de quem estava no começo da fila e arrumava outros problemas para quem estava no final. E outra coisa, além dele resolver arrumar problemas para as outras pessoas, como ele era a única pessoa que estava ali, ele desenvolvia problemas para si próprio. Então, quando a gente não consegue lidar com tudo, e quando a gente não tem material humano suficiente para cuidar de tudo, a gente não só piora a situação dos outros, mas a gente piora a nossa própria situação. E aí está instaurada a crise, está instaurados os problemas, e com certeza ele não conseguiria tempo para fazer tudo o que ele tinha que fazer como homem que tinha a direção de Deus naquele deserto. Bem? É importante a presença de Jetro. Jetro com certeza não tinha o tamanho da responsabilidade que Moisés carregava. Não tinha. Mas lógico que ele era um homem muito mais experiente do que Moisés, pelo seu tempo de vida, acredito. E por também ser um sacerdote, né? Que ele era um sacerdote midian. Então Jetro, ele tinha responsabilidades, tinha experiências. E como é bom, né? A gente andar com pessoas que nos acrescentem alguma coisa. Pessoas que não só nos auxiliem, mas pessoas que nos ensinem. É por isso que a gente está aqui nesse culto de sexta-feira, né? O propósito é ensinar, mas também aprender, né? Diga ao seu irmão aí, ande com alguém que te ensine alguma coisa, né? E tem sempre que andar com alguém que não só nos auxilie, né? Mas que nos ensine, que nos ajude, ou que pelo menos, se não faça, esteja disposto a fazer quando a gente precise, não é isso? Então ele recebe uma visita. É muito bom receber visitas, né? Principalmente alguém que está interessado no seu bem-estar. Às vezes a gente recebe algumas visitas que não nos interessa muito, né? Pessoas que nos visitam para nos trazer mais problemas,
nos visitam para falar de problemas dos outros, ou para desabafar os seus próprios problemas. Mas Moisés era um homem importante, se não o mais importante naquele deserto, e ele recebe uma visita de alguém que provavelmente seria apenas um bate-papo, e ele consegue sair dali com a maioria dos seus problemas resolvidos. Que bom que fosse assim para as nossas vidas. Se alguém que consiga andar conosco, que tenha disponibilidade e também de sobra, com certeza vai resolver alguns dos nossos problemas. Isso é muito bom. Isso me mostra, através dessa passagem, que nem todas as nossas crises, os nossos problemas serão resolvidos diretamente ou aparentemente por coisas espirituais, né? Nós cristãos pentecostais, principalmente nós, a gente coloca tudo no joelho e isso não está errado. A gente coloca as coisas para orar, né? A gente ora, a gente busca a Deus, a gente quer respostas, né? Existe uma pessoa que disse: eu quero uma resposta de Deus. Amém, nós vamos estar orando para que Deus te dê essa resposta. E aí a pessoa me disse: amém, se Deus falar alguma coisa, você me conta. Deus não vai falar nada para mim. Se você precisa de uma resposta de Deus, pode ter certeza que Deus não vai falar para mim essa resposta, né? Se é o pastor, você não está orando, tô orando para que Deus responda para você, né? Me inclua fora desses problemas. Às vezes as pessoas nos responsabilizam, né? Fala: pastor, ora aqui por mim, que eu preciso que Deus fale comigo. Pode ter certeza que Deus não vai me usar para falar com você. Ele vai falar com você. E Ele vai falar diretamente com você. Não porque eu estou orando. A gente só sugere que Deus faça isso. Mas esse vaso aqui pode até tirar o seu cavalinho da chuva, né? Como dizem aí. Deus vai usar outros meios. Veja que para Deus trazer a luz a Moisés, ele usa um homem que dá uma simples palavra para ele, que nós vamos já observar aqui nos próximos versículos. Veja que Moisés estava se preparando para subir o monte Sinai, né? Ou está ao pé do monte com o povo. Eles iam falar diretamente com Deus, e Deus ia falar diretamente com ele. Mas veja que para esse problema que ele tinha no deserto, Deus não tinha resposta. Deus estava, às vezes a gente está enrolado com algumas coisas, irmãos. Deus está lá na frente, né? Um dia aconteceu, o ano passado, em novembro, um irmão veio falar alguma coisa para mim, de dezembro. E eu falei: irmão, não posso te responder isso agora, porque minha cabeça está lá em janeiro. Eu estou pensando uma coisa que está lá na frente. Eu não posso voltar agora. Espera um pouquinho que daqui a pouco eu volto. Mas eu preciso resolver isso primeiro. Deus já estava com seus pensamentos do povo bem mais para frente. Deus estava pensando em outras coisas. Mas Moisés precisava de uma solução para o seu problema. Deus não antecipou sua descida no monte. E Deus nem antecipou a chegada do povo no monte. Mas simplesmente Moisés recebeu uma visita. É muito bom estar aberto para ouvir, né? A Bíblia diz que todo homem seja pronto para e tardio para falar, né? Então a gente tem a oportunidade e a orientação bíblica de ouvir algumas coisas. E boa parte daquilo que a gente ouve são coisas que se aproveitam e coisas que a gente pode levar para a nossa vida. Quando Moisés para ouvir um pouco, o que Jetro diz, versículo 14, ele diz:
o que é isso que faz ao povo? E por que te assentas só? E todo o povo está de pé diante de ti, desde manhã até o pôr do sol, né? Falou, você pensa o que você está fazendo? De repente Moisés achou que estava abafando, né? Todo mundo aí, ó, fala só comigo. Eu que resolvo os problemas aqui. E aí ele ouviu uma palavra de aparentemente de reprovação, né? Mas logo depois vem a orientação. Glória a Deus. Não importa quão capazes nós somos, ou o quanto de capacidade a gente tem. Se os nossos olhos são incapazes de enxergar as pessoas, nós não vamos conseguir ir adiante na missão que Deus nos confiou. Entenderam? Não importa o quanto capacitados nós somos, se os meus olhos estiverem só em mim, eu não vou conseguir ir adiante. Infelizmente, grandes homens de Deus, grandes pessoas que têm muita capacidade, ficam impedidas de prosseguir, porque os seus olhos não estão nas pessoas, estão em si próprio, e aí ele não vai conseguir prosseguir. Veja que Moisés estava orgulhoso em saber que todo mundo estava ali, tinha que chegar até ele. Não importa o quanto difícil seria, não importa quantos dias demorasse, não importa o quanto de problema isso ia gerar, ou quanto de dias ele ia ter que estar ali de plantão. O que ele imaginava é que era bom porque as pessoas procuravam ele para que ele resolvesse os problemas. E aí o versículo 15 ele diz, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Um problema que não era de Moisés agora, um problema que era do povo. Moisés era o representante de Deus, Deus falava por intermédio de Moisés, porém o povo estava também acostumado, né? A gente vê que quando eles chegam lá no Monte Sinai, e Deus começa a falar, o povo fala assim, Moisés, manda Deus parar de falar, senão a gente vai morrer. Deixa Deus falar e fala tu com a gente. Porque se Deus continuar falando, a gente vai morrer. Embora eles já tinham se consagrado, se preparado. O povo acostumou a ouvir só Moisés falar. E aí a gente vê que ele diz, porque todo mundo vem a mim consultar aquilo que Deus tem para falar. Isso parecia bom aos olhos de Moisés. É bem provável que você já tenha visto isso em algum lugar, né? As pessoas vão consultar a Deus, como se consulta uma médium, né? Como se vai numa mesa de adivinhação, para que Deus fale com elas, né? Um dia eu estava na escola dominical, dando aula para os novos convertidos, e alguém ligou no telefone da irmã que estava na sala, e quando ela atendeu, alguém disse, eu quero falar com o pastor aí, esse pastor abençoado. Aí ela falou, pastor, quer falar com o senhor? Eu? E aí eu perguntei, alô? Oi, pastor, é a irmã fulano de tal, e não sei o que, tal. Ela errou o número da rádio e acertou o celular da irmã. E na rádio, alguém estava fazendo tipo de apelo, né? Aqueles bem legal que a gente gosta, né? Deus vai falar contigo e eu vou tirar uma palavra para você. E aí eu acabei orando pela irmã, pelo telefone, e descobrimos o que tinha acontecido. Existem pessoas que são dependentes de Deus falar, mas elas não procuram Deus para falar, elas procuram os representantes de Deus. Deus, ele quer falar conosco, irmãos.
A Bíblia diz que o véu se abriu de alto a baixo, né? O pastor Luizinho tem falado bastante sobre isso. A oportunidade de se achegar lá está aberta para todos nós, né? Embora no tempo deles aqui não fosse, mas trazendo para o nosso tempo, Deus quer se revelar a nós a cada dia. Mas parecia bem aos olhos de Moisés que todo mundo o consultasse. E aí o versículo 17, Jetro diz: não é bom o que fazes. E aí ele dá uma oportunidade para Moisés aprender. Dá uma oportunidade de Moisés aprender. É muito bom poder aprender. E é muito melhor ter com quem aprender. Às vezes nós não sabemos como fazê-lo ou aonde ir. E aí a gente fica perdido, né? Mas quando a gente tem aonde ir e com quem, fica muito mais fácil. Com certeza não foi por acaso que Jetro foi visitar Moisés. Ele tinha alguma coisa importante para passar para ele. E uma delas era dizer que aquilo que ele estava fazendo não era bom. Existem muitas coisas que nós fazemos que não é bom. Mas existem poucos profetas disponíveis para dizer para nós que isso não é bom. Porque muitas vezes os profetas, e eu não quero culpá-los, isso é uma tradição nossa, se ocupam em dizer aquilo que é bom. Mas quando a gente aparentemente precisa de uma palavra de correção, muitos profetas se calam, pregadores da palavra de Deus. Mas Jetro tinha um compromisso. Na verdade, ele não se condoeu de Moisés só, mas ele olhou para todo aquele povo e ele falou: não é bom o que você faz. Mais uma vez, quando nós olhamos para as pessoas, a gente tem a oportunidade de ir adiante. Quando a gente vai até as pessoas, quando nós observamos as necessidades, a gente tem a oportunidade de prosseguir um pouco mais e de conquistar aquilo que Deus colocou diante de nós. E aí ele tem uma oportunidade de aprender, e toda oportunidade que nós temos de aprender nós não podemos desperdiçar. Versículo 18, ele diz: sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Eu falei aqui no começo que é muito bom a gente descobrir que não é super-homem, né? É muito bom a gente reconhecer que nós precisamos das pessoas, e muito melhor, que independente das pessoas que nós precisamos, nós temos a certeza que sozinho a gente não vai. Sozinho, fala para o seu irmão, sozinho você não vai para lugar nenhum. Aliás, sozinho só dá para ir para um lugar, para o inferno. Que esse aí não precisa nem se esforçar, é só deixar levar, né? Mas um abrir e fechar de olhos, nós seremos todos arrebatados de uma só vez e juntos. E esse é o grande mistério que Deus preparou para nós, unidos, junto com aqueles que já partiram, né? Não precederemos os que dormem, eles serão transformados, e no abrir e fechar de olhos, todos nós estaremos na glória. Olha que benção, em estarmos unidos, em estarmos reunidos, em andarmos juntos. Por isso que Deus quer que a sua igreja ande unida, a sua igreja ande em comunhão, né? Necessite uns dos outros, né? A gente às vezes fala: eu não preciso de ninguém. Mentira, a gente precisa sim, né? O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele despede, ou melhor dizendo, Marcos, ele volta da missão, e já na segunda viagem missionária, Paulo fala: não quero mais, não vai mais comigo. Então ele muda de parceiro, de viagem, ele passa a viajar com Silas, a partir da sua segunda viagem missionária. Só que a gente vê que quando ele está na sua, basicamente na sua despedida, na sua última carta, ele diz assim: manda meus livros,
traz a minha capa e manda também Marcos, porque ele me é muito útil. Todo mundo tem utilidade na casa de Deus. Pode ser que nós não sejamos úteis agora, mas daqui a algum momento nós seremos utilizados por Deus na sua obra. E às vezes para abençoar a vida daqueles que nos deixou no caminho. Mas nós temos que fazer aquilo que Deus colocou em nossas vidas. Então ele diz: sem dúvida desfalecerão o povo e tu. Isso aconteceu? Aconteceu mais na frente. Deus, lá no capítulo 11 de Números, Moisés vê o povo chorar. Moisés também ora e fala: Deus, esse povo é pesado demais para mim. E aí Deus podia falar: e Jetro não te falou isso? Onde você estava com o ouvido, você não ouviu? Ele falou: você sozinho não vai poder levar a carga de todo esse povo. E aí, o que a gente vê? A gente diz que é mais fácil destruir o inimigo ou lutar contra o objetivo que o inimigo se opõe, como o exército, do que resolver os nossos problemas interiores, que são gerados, né, no meio do corpo de Cristo. E para destruir aquele povo no deserto, não precisava nem de inimigos. Não precisava de inimigos. O que precisava? Precisava deixar ele solto. O que ia acontecer? Eles mesmos iam se destruindo. Os problemas iam surgindo e eles iam sendo destruídos. Já ouvi falar isso uma vez? Que a igreja é o único exército que atira nos seus próprios componentes, né? Você tem uma trincheira que o inimigo está lá na frente. Só que aí ele vira a arma para cá e atira aqui. Infelizmente, isso acontece. Mas quando a gente para, ouve e aprende, a gente minimiza os riscos, a gente minimiza os mortos, a gente minimiza as perdas e a gente segue direto para o alvo. Para destruir o povo não precisaria dos inimigos. Apenas deixar o povo desorganizado, que eles não conseguiriam retomar mais o propósito que Deus colocou, que era passar pelo deserto e ir para Canaã. A gente vê que existem decisões que a gente toma. Nós não podemos tomar decisões baseadas só no momento. Por quê? Porque nós temos uma missão. Bem? Diga ao seu irmão assim: nós temos uma missão. Então não posso, se eu tenho um alvo, se eu tenho um objetivo de onde chegar, eu tenho que tomar as minhas decisões pensando que eu tenho que atingir um alvo. Por mais difíceis que são as decisões, eu preciso pensar em atingir o alvo. Moisés, cuidando do povo no deserto, no que ele estava pensando? Em atender todo aquele povo. Quanto tempo ia demorar? Ia demorar muito tempo, irmãos. Os problemas iam se multiplicar, a nuvem ia subir e descer do acampamento. Moisés não ia nem ver, porque ele ia ter tanto problema para resolver ali, que ele não ia ter tempo para sair dali, para se locomover para outro lugar. Nós não podemos tomar decisões movidos apenas no nosso momento. Amém? Às vezes o momento nos faz querer tomar algumas decisões, e essas decisões, se elas não estiverem interligadas ou entrelaçadas com a nossa missão, com certeza nós vamos ser atrasados no destino que nós tomarmos, assim como Israel também perdeu tempo ali dentro do deserto. Amém? Não depende de quanto nós ouvimos ou de quem nós ouvimos, mas sim o que nós faremos com a informação ou com a palavra que nós ouvimos. Isso é um ponto importante. Não importa se a gente ouve muita coisa, né? Tem gente que lê muito, tem gente que busca muitas informações, tem gente que ouve palestrantes, pregadores. Mas o que acontece? A situação não muda. Por quê? Porque às vezes a gente só ouve, mas não toma atitudes. Ou a gente não
usa essa informação para mudar a nossa vida. Muitas vezes o que eu vejo é pessoas usando informações para alfinetar outra, né? Deus fala, né? A pessoa pega lá a passagem lá do pregador, ou um banner ali digital, escrito certas palavras, e aí põe lá, Deus. Nem por nada, só para atinja quem atingir, né? É um tiro no escuro, é uma bala perdida. Isso aqui serve para muita gente. Puf. Só que não serve para mim, por quê? Eu não mudei de vida com a informação que eu recebi. Então a gente pode ter os melhores professores, a gente pode ter os melhores ensinadores, a gente pode ter os melhores coaches, né? O que está na moda agora, né? Muitos coaches, né? Muitos técnicos. Se a gente não pegar a informação e a gente não usar ela a nosso favor, e principalmente para mudar a nossa vida, com certeza a gente só vai ouvir, a gente vai ser eternos ouvintes. Amém? Olha o versículo 19, o que ele diz: ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Está ali não? Representa o povo perante Deus, e leva tuas causas a Deus. Ele falou: ouve o que eu estou te falando, ouve as minhas palavras, que eu vou te aconselhar. Sim, muito bom. E ele falou: e Deus seja contigo. Veja que coisa interessante. Deus estava falando com ele ali? Não, porque Moisés falava com Deus. Como que Moisés falava com Deus? Face a face. Deus precisou descer do céu para falar com Moisés o que Jetro falou para ele? Não. Deus ia descer do céu para falar para Moisés o que Jetro ia falar? Claro que não. Ou ele tinha que perceber, ou alguém tinha que falar para ele, né? Tem gente que a gente está observando a história, e aí a gente vai falando, eu falo, você fala. Você já passou por uma situação dessa? A gente está vendo que certa pessoa está indo de mal a pior, ou ela está escorregando, ou a gente está vendo que a história dela não vai ser boa. Aí a gente fala assim, eu falo ou você fala, né? Ou tem gente que fala assim, não, vamos orar. Se você sabe o que é, Deus não vai descer do céu para falar. Existem conselhos que Deus não vai dar para você. Existem palavras que Deus não vai falar para você. Ou a gente aprende, ou a gente vai ouvir de algum lado, e a gente precisa pegar essa informação e transformar ela a nosso favor. Olha lá, ele falou, ouve as minhas palavras. Era Deus que estava falando com Moisés? Não, era seu sogro. Eu vou te aconselhar. E Deus seja contigo no quê? No que você vai fazer. Amém? Então, o que a gente faz quando a gente ouve uma boa palavra? A gente toma aquilo para nós. A gente guarda. A gente coloca esse negócio para funcionar. E aí Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar só porque eu ouvi? Deus vai me abençoar porque eu coloquei em prática. A palavra de Deus, ela é viva. Ela vai se mover em mim. Ela vai produzir os frutos. Mas eu tenho que me mexer também. Amém? Ouve as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. E aí ele começa. Representa o povo perante Deus. Leva suas causas a Deus. Então, ouça e representa o povo. Qual era o trabalho de Moisés? É exatamente esse. Em outras palavras, o que Jetro disse para ele, falou: Moisés, você está fazendo a parte de alguém. Essa parte não te cabe. Você precisa fazer só a sua parte. Já viu a história do pato? Eu já falei aqui, né? Já ouviram?
Tem gente que faz tanta coisa que ele vira pato. O pato é uma ave que faz muita coisa. O pato anda, não anda o pato? O pato nada também. E o pato voa, né? Só que ele não anda direito. Tem gente que tem pé de pato, é porque é um problema, né? O pato não anda direito. O pato não nada direito. E o pato não voa direito. Quando a gente faz muita coisa, mas a gente não faz bem muita coisa, a gente vira pato. E Deus não chamou patos. Deus chamou servos adoradores. Jetro no capítulo 19, no versículo 19 diz para ele: só representa o povo diante de Deus. Ora, representa o povo diante de Deus. Faz essa tua parte e Deus vai te abençoar. Versículo 20: ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que deves fazer. Ninguém vai para lugar nenhum se ele não sabe onde é, não é? Ninguém vai sair do lugar se ele não sabe para onde é que vai e como é que ele vai. Se eu pegar alguém e falar assim: você vai ter que ir até o centro de Santos. Se essa pessoa não for daqui, ela não sabe nem para onde é o centro de Santos. E aí eu tenho que falar para ela: o centro de Santos fica para esse lado aqui. Então ela já sabe para onde mais ou menos ela vai. Mas eu posso falar melhor: se você pegar o ônibus tal, você vai descer lá no centro de Santos. E aí você vai fazer aquilo que eu vou te falar. Então eu estou mostrando para essa pessoa para onde eu quero que ela vá. E como é que ela vai. Jetro, em outras palavras, disse isso. Falou: Moisés, esse povo sabe por que eles estão no deserto? Eles não sabem. Eles sabem para onde eles vão? Não sabem. Eles sabem que vão para uma terra que emana leite e mel. Mas eles sabiam onde eles iam desembocar lá do outro lado? Não, eles não sabiam nem o caminho. Quando eles chegaram em Cádiz, eles viram que tinha um gigante, eles não quiseram ir. Deus falou: então volta. Não quer entrar? Não. Tem gigante lá, então volta. Continua andando. Como que a gente pode guiar alguém que não sabe para onde vai? Não sabe como vai? E não quer chegar lá? Está instaurada a crise. E como que eu vou viver aconselhando pessoas assim, irmãos? Fala assim pro seu irmão: assim você vai perder tempo, irmão. Os cabelos do pastor não aguentam, vai virando branco, né? Eu não sei que coisa que deu, que o meu ficou ao contrário, né? A barba ficou branca e o cabelo ainda não. Mas a barba já foi, já está tudo branca. Graças a Deus não tenho problema com isso. Espero ansiosamente. Mas não adianta a gente orientar pessoas que não sabem para onde vai, que não sabem como vai e não sabem se quer ir, né? Aí ele falou: Moisés, tu vai ficar resolvendo o problema eternamente aí. Por quê? Porque esse povo não sabe nem se eles querem ficar acampado aqui, se eles querem andar. Eles não sabem nada. Eles saindo de lá, a proposta era boa. Qual era a proposta que Moisés falou lá no Egito lá? Libera o meu povo, que eles vão no deserto celebrar uma festa. Quem não gosta de festa? Tem gente, irmãos, que tem uma festa no ano, ela vive em função daquela festa, sabia? A igreja faz um congresso uma vez no ano. Ela não vê nada, ela só está vendo a festa. Ela não sabe nem o que ela vai fazer depois da festa, ela só quer saber que ela vai chegar lá, naquela festa. Ela tem propósito? Ela vai se manter firme depois que acabar a festa? Não vai, por quê? Porque ela não sabe para onde vai. Ela não sabe se quer ir e não sabe como vai. Então, Jetro disse para ele: ensina os estatutos para eles. Se eles aprenderem pelo menos o básico, eles já vão resolver metade dos problemas deles, em outras palavras, né? E as leis.
e faz eles saber o caminho que deve andar. Como? Como servo de Deus, você tem que andar assim, assim e assim. E a obra que devem fazer como servo de Deus, e para onde você está indo, você tem que fazer isso, isso e isso. Clareou? Ficou fácil? Então ele falou, ensina-lhes. E primeiro, ensina-lhes como andar e o que fazer. Olha aqui, que fácil. Eu vou ler um versículo aqui, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 1 e 2. Só esse versículo aqui, fora do texto que eu vou ler. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Glória a Deus. O que ele está dizendo para Timóteo? Se ocupa em pregar a palavra, em ensinar, em corrigir e exortar. Por quê? Porque dificilmente você vai precisar de outra coisa se você fizer isso. Tem um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar, né? E existem remédios que é pior que a cura, né? Existem remédios que é pior do que a própria... Desculpa. Existem cura que é pior que a própria doença, né? Dói mais do que a doença. E é necessário. Paulo estava orientando a Timóteo dizendo: ensina a palavra aí, prega, insiste, corrige, ensina para eles. O que Jetro falou para Moisés é isso: ensina para eles como andar e o que fazer. Existem pessoas que vivem girando em círculos, porque elas não sabem como andar e não sabem o que fazer, e também não são ensinadas. Aí o que acontece? Olha o que acontece. Ela vai até determinado ponto, dali ela não sabe para onde vai. Aí ela volta. Aí depois ela vai até ali de novo, só que ela não consegue ultrapassar os limites. Por quê? Não sabe para onde está indo. Não sabe onde quer chegar. Não foi ensinado. E aí ela dificilmente vai passar desta fase da vida. Existem pessoas que eu conheço que os mesmos 3 versículos da Bíblia que ela conhecia há 20 anos atrás são os mesmos versículos que ela conhece hoje. Mesma coisa. É uma sopa de letrinha, né? São palavras que não são aplicadas. Eu tenho muita dificuldade de gravar versículos. Eu preciso ler. Tem gente que tem decorado, mas não vive. A gente sabe que é bom, sabe que funciona, mas não provou a eficácia. Então não vai funcionar na minha vida. Vai funcionar para a vida dos outros. A gente pode repetir isso como um mantra, como uma reza. Vai funcionar para os outros? Vai, porque é a palavra de Deus. Mas nunca vai funcionar para mim, porque eu não vivi. Então eu preciso aprender e saber para onde eu estou indo. Aí ele continuou aconselhando, versículo 21. Para isso, procura homens dentre o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de... O que ele falou, homens de verdade, hein? Essa dói, né?
Homens de verdade. O mundo sente falta de homens de verdade. O mundo inteiro, não estou dizendo a igreja, o mundo sente. Pessoas que são verdadeiras, pessoas que são compromissadas. Jeto falou isso por quê? Porque sempre que se pede algo verdadeiro é porque se tem a semelhança também do que é falso. Na verdade existe o que é falso porque ele copia o que é verdadeiro, mas ele não é o verdadeiro. Na verdade o que é falso, ele até parece mais verdadeiro, né? Já comprou uma camisa do Paraguai? Ou já viu pelo menos? Ela tem mais etiqueta do que uma camisa original, né? Ela tem 30 etiquetas. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem mais etiqueta do que camisa. Tem mais papel dizendo que aquela camisa é original do que pano. Porque ela é falsa, ela quer parecer que é verdadeira. Homens que não são verdadeiros, eles até parecem mais homens do que os que são. Mas não é. Mas quem é os verdadeiros consegue distinguir dentre os outros. Então ele diz para Moisés: esse povo precisa de mais homens como você. Você pensa que está sozinho? Não, mas tem mais gente aí. Então ele diz: procura dentre o povo homens capazes. Porque tinha. Se ele mandou procurar é porque tinha. Então, homens capazes, que são capacitados para o trabalho. Homens temente a Deus, que tenham compromisso com Deus. Olha o parâmetro aparecendo, né? Que legal. Homens capazes. O nosso temor a Deus não deve ficar abaixo da nossa capacidade. Na verdade, o nosso temor a Deus tem que estar acima de todas as nossas qualidades. Depois vem as qualidades. E homens de verdade. Homens de verdade. Que aborreçam a avareza. Olha quantas qualidades boas, né? Por que aborreça a avareza? Provavelmente no deserto não tinha dinheiro, né? Senão as riquezas que cada um trouxe. É que existe dentro do nosso meio, ou no meio secular, pessoas que estão interessadas na posição por conta da própria aparência, né? Ou que vai parecer melhor, ou que vai lhe trazer boas oportunidades futuras, ou que vai lhe trazer grandes benefícios. E aí Jetro diz para ele: homens que aborreçam a avareza, não estejam preocupados com isso. E aí ele estava dizendo àquele povo, versículo 21. Vamos lá no versículo 23. Perdão, continuando no 21, ele diz: e este você porá sobre o povo como chefes. Resumindo, eles vão ouvir, porque eles vão ter tempo, o tempo que você não tem. Eles vão conseguir ouvir e vão trazer para você. E aí com mais tempo você vai poder resolver as causas mais difíceis. E aí esse povo vai andar, que ninguém vai ficar parado no deserto. Repita comigo assim: se eu conseguir resolver os meus pequenos problemas, eu vou conseguir caminhar. O povo só ia conseguir continuar andando no deserto se eles tivessem todos os problemas resolvidos. E aí eles estavam agora tendo soluções para os problemas. Versículo 23 ele diz: se isto fizeres,
e assim Deus te mandar, olha que ele está dando um conselho, então ele está dando uma palavra que fosse definitiva, não, faz isso aí. Ele falou, se tu fizer assim, e Deus te mandar, porque existe coisas que a gente ouve, e aí a gente guarda no coração, a gente vai orar, e aí Deus confirma para nós, e a gente vai lá e faz, né? Mas preciso primeiro ter da onde aprender, e da onde tirar. Se assim você fizer, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Olha que benção. Se você fizer isso e Deus te mandar fazer assim, não vai ficar pesado nem para você, nem para o povo. Você vai suportar a carga que está sobre você, e esse povo vai voltar para casa em paz. Olha que benção. Versículo 24. Moisés entendeu as palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhes dissera. Ele ouviu, colocou em prática. Veja que nesse capítulo inteiro Deus não desceu do céu. Impressionante. Existem coisas que a gente mesmo pode resolver. Deus vai agir na nossa vida quando a gente der um passo e colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Tem gente que aprende muita coisa, mas não põe em prática, e aí não funciona. Palavras são só palavras quando eu não aplico isso na minha vida. Moisés ouviu, aplicou, Deus foi com ele, ele ouviu tudo aquilo que aquele homem disse. Versículo 25 e 26, resumidamente diz assim: e escolheu Moisés homens capazes. Ele foi naquela média que, naquela regra que Jetro passou para ele. E estes julgaram o povo em todo o tempo, ou ajudaram Moisés a carregar a carga. Trazendo isso para as nossas vidas, nós sempre vamos precisar uns dos outros. Nós sempre vamos necessitar de auxílio de uns dos outros, para que o nosso trabalho seja proveitoso, para que o nosso trabalho seja duradouro, e para que a nossa caminhada tenha um ponto aonde se chegar. Nós temos que contar com os nossos irmãos, temos que contar com aqueles que estão conosco, principalmente colocando em prática tudo aquilo que a gente aprende, aprendendo e utilizando aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Amém? Só alguns conselhos práticos que a palavra nos ensina, né? Então guarde isso no coração, que Deus possa continuar nos instruindo, nos ensinando, nos fortalecendo, para que a nossa caminhada continue sendo proveitosa, duradoura, e possamos chegar ao nosso ponto final, que é o céu, sem parar, né? Sem vacilar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar aqui a nossa live. Como eu já disse, o pastor Luiz já está careca de falar. Nós vamos ficar aqui em São Paulo, você por todo o Brasil vai continuar com a sua programação normal. Amém? Deus abençoe.